Olá pessoal, tudo bem com você? Eu espero que sim. Comigo está tudo bem, mas vai ficar melhor ainda depois que você der o seu like na minha aula. Hoje é a nossa aula número 15, class number 15, e nós vamos falar sobre object pronouns, ou pronomes objetos na língua portuguesa. Nós já estudamos os personal pronouns, ou pronomes pessoais, os possessive adjective pronouns, ou pronomes possessivos adjetivos, e hoje os pronomes objetivos ou pronomes objetos. Eu vou falar um pouco sobre a característica de cada um deles. Os pronomes pessoais, eles desempenham a função de sujeito na frase, né? Na língua portuguesa seria eu, tu, ele, ela, isto, eu, tu, ele, nós, vós, eles na língua portuguesa. E no inglês tem também o ela e isto. Eles vêm antes de um verbo na frase, né? Como eu já disse, desempenham a função de sujeito. Os pronomes possessivos adjetivos, eles geralmente vêm antes de um substantivo na frase. Por exemplo, você fala meu carro, minha casa, meus livros, meu nome, né? Eles vêm antes de um substantivo na frase. E os pronomes objeto? Como identificá-los? Porque às vezes você tem a mesma escrita, a mesma grafia. Por exemplo, you, pronome pessoal, you, pronome objeto. Para cada pronome pessoal, você tem um pronome objeto correspondente. Por exemplo, I, personal pronoun, me, object pronoun. O you, ele é pronome pessoal e you, pronome objeto também. He, him, she, her, it também, we, us, you, né? Já foi falado aqui em cima, they, them. Como identificar então o pronome objeto na frase? Geralmente o pronome objeto vem no final da frase. Como eu já disse, o pronome pessoal ele vem acompanhado de um verbo, né? Ele conjuga verbo. Por exemplo, eu estudo, I study, I travel, I go. Geralmente ele vem antes de um verbo. Enquanto o pronome objeto ele vem depois do verbo principal na frase. Geralmente o pronome objeto vem no final da frase, geralmente. E ele vem também após uma preposição. Eu coloquei aqui no quadro algumas frases e vamos demonstrar como é que funciona o pronome objeto e o personal pronoun na frase. Você vai com ele. Imagina que você quer escrever essa frase aqui. Se você não estivesse estudando sobre pronome objeto, você fosse traduzir, você poderia até escrever assim: you go with he. He não pode vir nessa posição aqui da frase, porque he, como eu disse, é um pronome pessoal, ele desempenha a função de sujeito e ele vem acompanhado de um verbo. Então, como aqui não tem verbo, você vai ter que colocar um pronome objeto. You go with him. Segunda frase. Ela vai comigo. Ela vai comigo. She goes with me. She goes with me. Essa frase, eles vão conosco. A maneira informal de dizer, a maneira que às vezes os alunos falam, eles vão com nós. Nós é pronome pessoal. E o pronome objeto relacionado, us. They go with us. Nessa frase aqui, nós vamos com eles. Da mesma forma, você não pode usar eles, personal pronoun, né? Está no final da frase, não está acompanhado de um verbo
então você vai usar o pronome objeto correspondente. We go with them. Pode ser usado também na pergunta. Um pronome objeto pode ser usado na pergunta. Imagine que você pergunta assim, quem vai comigo? Who goes with me? Who goes with me? A resposta, ela vai com você. Se você fosse traduzir essa frase, você poderia imaginar que isso aqui é um pronome pessoal, you. Apesar de ter a mesma escrita, mas se fosse classificar o pronome em pronome pessoal ou pronome objeto, seria pronome objeto porque ele está no final da frase, ele está após uma preposição e ele não está conjugando nenhum verbo na frase. Então, she goes with you. Nessa frase aqui, eu a vejo todo dia. Na maneira informal de falar, que as pessoas falam, eu vejo ela todo dia, eu vejo ela. Então, I see her. I see her. Her, porque ela está após o verbo ver, né? I see her every day. Aqui, eu e ela. Imagina que o professor fala assim, who did the homework? Aí o aluno pega e responde, I. Opa, tem alguém sentindo dor ali. Não é I que você deverá responder. Olha só, imagina que você quer dizer, eu e ela. Who did the homework? Me and her. Você pode ver que nessa frase aqui nem tem verbo, então não teria como eu usar um personal pronoun nessa frase, né? Então a maneira correta de responder, me and her, eu e ela. Então, essa foi a nossa aula number 15, class number 15. Eu espero que você tenha gostado da aula. Se não deu o seu like ainda, dê o seu like, give me thumbs up. E se você não é inscrito, inscreva no canal Panetone e continue conosco assistindo as nossas aulas e compartilhando com quem você achar que essa aula é importante. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima aula.